Por milhares de anos, olhamos para os céus noturnos e acreditamos que a matéria iluminada fosse tudo o que compunha o universo. Os cientistas agora sabem que não é o que brilha na luz, e sim o que se esconde no escuro que guarda os verdadeiros segredos de nosso firmamento. Há uma matéria escura misteriosa que une as estrelas e galáxias. E há uma energia escura e repulsiva que cria espaço no universo, mas afasta mais as galáxias na direção de um destino desolador. Combinadas, matéria e energia escuras compõem 96% do universo. Descobrir seus segredos é como acertar um tiro em 1 milhão. Desde meados do século XX, os cientistas tomaram a teoria do Big Bang como sendo a mais aceitável entre as teorias existentes, com o fim de explicar a origem e a evolução do... Essa teoria é bem aceita, por ter sido confirmada por vários tipos de observações, como a abundância de elementos leves, temperaturas da radiação cósmica de fundo e o afastamento das galáxias entre si. As informações que recebemos do cosmos vêm através da luz emitida pelos corpos luminosos. A velocidade de locomoção destes corpos, por exemplo, é obtida a partir do deslocamento de seus espectros para regiões de maior ou menor comprimento de onda. Quando um espectro é deslocado para o vermelho, significa que seu comprimento de onda está maior, indicando que o corpo está se afastando. Já quando esse espectro indica uma cor mais azulada, por possuir um comprimento de onda menor, este corpo está se aproximando. Este efeito pode também ser observado no som emitido por um trem em movimento, no qual o som torna-se mais agudo quando o trem está se aproximando e mais grave quando ele está se afastando. Este é chamado efeito Doppler, que no cotidiano brasileiro é mais percebido nas sirenes de ambulância. Mas como se movimenta o material dentro de uma galáxia? O que se observa é que a velocidade orbital das estrelas e do meio interestelar dentro das galáxias é muito maior do que a esperada. A interpretação física desse resultado é que há muito mais matéria no interior das galáxias, mantendo as estrelas e gás em órbita, do que aquilo que podemos observar. A massa que falta é da ordem de 6 vezes a que observamos, ou seja, precisamos de uma matéria que não enxergamos e por isso a chamamos de matéria escura, de modo a explicar a grande velocidade interna às galáxias. Bem, na década de 30, um astrônomo chamado Zwick já tinha percebido que para que houvesse uma ligação gravitacional entre galáxias do aglomerado de Coma, era necessário haver uma massa muito maior do que a que se observava, a massa visível, né? De tal modo que eles ficassem gravitacionalmente unidos, ligados. Posteriormente, foi observado, através de curva de rotação de galáxias espirais, que também dentro das galáxias havia uma massa faltante, ou seja, a massa visível não era suficiente para justificar as velocidades de rotação das estrelas nas galáxias espirais, principalmente quando se caminhava para a borda das estrelas. Um modo de verificar isso, de se entender isso fácil, vou escolher umas figuras aqui que são bem ilustrativas. A gente vai considerar uma galáxia espiral como sendo constituída de 2 regiões limites. A região bem central, a gente pode tratá-la como se fosse um corpo rígido, ou seja, um corpo que gira todo em conjunto, né? Então, todas as galáxias que estão nessa linha aqui é o núcleo da galáxia, no centro, todas as galáxias que estão nessa região vão se deslocar com a mesma velocidades angulares, ou seja, elas vão se deslocar. As que estão mais para dentro com uma velocidade linear menor do que as que estão mais para fora, ela vai crescendo, de tal modo que quando todas essas estrelas, depois de um certo tempo, todas elas vão estar juntas nessa outra linha. Com isso, o gráfico que a gente tem, ou a curva de velocidade, é uma curva linear. Ou seja, à medida que a distância vai aumentando, a velocidade vai crescendo proporcionalmente. É o V igual a ômega R, que vocês já conhecem no movimento circular, né? Já na região mais periférica, mais distante do centro, a gente pode modelar
a distribuição de velocidades lineares dessas estrelas usando a mesma lei kepleriana para os planetas do Sistema Solar. Então, você observa que a velocidade vai decaindo à medida que eu vou para a borda. Então, eu esperaria, na borda da galáxia, que à medida que eu me afasto do centro, vou cada vez mais para a borda, a velocidade vai caindo mais rapidamente, não é nem linearmente. Como que a gente pode entender isso? Vocês sabem que uma órbita circular, para eu ter um movimento circular, eu preciso de uma força centrípeta que puxe os corpos para o centro, né? A força centrípeta, vocês sabem que ela é proporcional à velocidade ao quadrado e inversamente proporcional ao raio, à distância do centro. Quem está fazendo a força centrípeta nesse caso? É a força gravitacional, ela que puxa os corpos para o centro mais denso, né, da galáxia. E a força gravitacional, ela é proporcional também à massa que está dentro dessa esfera de raio R, inversamente proporcional ao raio. Combinando essas duas coisas, ou seja, dizendo que a força centrípeta é igual à força gravitacional, a gente chega à conclusão que a velocidade de rotação dessas estrelas nessa região, ela é proporcional à massa que está contida dentro daquele raio e inversamente proporcional ao raio. Então, à medida que eu me afasto, essa velocidade vai diminuindo porque o raio está crescendo e ele está lá no denominador da equação. Mas, por outro lado, mais massa vai estando contida nesse raio. Então, poderia ter uma compensação. Só que como a galáxia é mais rarefeita para as bordas, a quantidade de massa que vai penetrando nesse raio, na verdade não penetra, né? Eu vou considerando raios cada vez maior, eu vou considerando cada vez mais massas. Mas o quanto de massa que aumenta não cresce na mesma proporção com que o raio está aumentando. E por isso eu tenho uma diminuição da velocidade de rotação das estrelas. O que acontece, se eu colocar aqui a velocidade de rotação em quilômetros por segundo e a distância ao centro galáctico em anos-luz, eu vou ter uma região central aqui, onde eu tenho aquele comportamento linear, como se a galáxia se comportasse como um corpo rígido. Depois eu tenho, mais para as bordas, na periferia, eu esperaria um comportamento kepleriano, né? Onde a velocidade vai decaindo com a distância. E eu deveria ter aqui na região, uma região intermediária, uma transição entre os dois comportamentos, né? Na verdade, não é isso que se observa. O que se observa é um comportamento desse tipo, de tal modo que nessa região, daqui para cá, a gente não tem como explicar essas altas velocidades de rotação dos objetos mais externos, das estrelas mais externas, a não ser incluindo mais massa nesse raio. Ou seja, a massa luminosa vai ficando rarefeita, mas a massa que a gente não enxerga, não. Ela continua contribuindo, à medida que eu aumento o raio, mais massa eu vou tendo contida nesse raio, nessa região. Aqui fica mais fácil de enxergar, porque a gente tem uma foto de uma galáxia espiral, né? E a gente coloca esse gráfico sobre ela para a gente ver as dimensões, as regiões onde esse comportamento está acontecendo. Então, nessa região aqui, bem no núcleo, ela se comporta como um corpo rígido, e para cá deveria se comportar, a gente esperaria, se for considerar só a matéria luminosa, esse comportamento kepleriano. Mas não é o que se observa uma linha quase que paralela a linha da distância radial, e isso só pode ser explicado se essa galáxia não tiver sua massa ficando tão rarefeita para as bordas como a matéria luminosa sugere, ou seja, eu tenho mais matéria preenchendo essa região. Aqui a gente tem uma imagem bastante representativa de como estaria distribuída a matéria escura. Nessa região aqui a gente tem o disco da galáxia, uma galáxia espiral, aqui o bojo, que é a região onde ela se comporta como um corpo rígido. Aqui eu tenho as estrelas mais luminosas. Aqui eu tenho objetos mais antigos, inclusive aglomerados estelares, mas matéria luminosa, matéria ordinária, como nós conhecemos, e toda essa região seria preenchida por matéria escura. Né? É surpreendente como é bem maior do que o tamanho da galáxia, a área é preenchida por matéria escura. Esse resultado, essa evidência de existência de matéria escura a partir de curvas de rotação de galáxia é um resultado bem aceito, não é questionável,
E dentro dos modelos que nós temos, modelos teóricos, o único modo de justificar as curvas de rotação de galáxias é supondo uma quantidade maior de matéria do que nós conseguimos observar. Mas o que seria essa matéria escura? Várias hipóteses já foram feitas. A primeira, eu acho que a mais simples e óbvia que se tentar, são os objetos constituídos por matéria normal, comum, como nós conhecemos, mas que não emitem luz, como os buracos negros, estrelas de nêutrons. Estrelas de nêutrons são, através nas observações, são os pulsares, mas nós só observamos pulsares que têm o seu eixo apontado na nossa direção e que aquele feixe luminoso nos ilumina, a gente consegue ver. Os outros a gente não vê, então a maioria não é visível por nós. Anãs brancas, anãs marrons, que são aqueles objetos que estão entre o planeta e uma estrela. Tem uma massa suficiente para começar alguma emissão de radiação, sem ser só através de reflexão, né? Mas não o suficiente para dar continuidade ao processo de evolução estelar. Esses seriam os primeiros candidatos. Mas todas as observações mostram que eles não podem existir em quantidade suficiente para justificar as curvas de rotação de galáxias. Uma outra tentativa seria um hidrogênio na forma primordial, que sobrou na combinação de elementos, uma nucleossíntese na teoria do Big Bang, né? E eles estariam presentes entre as estrelas no meio intergaláctico. E também não, nada impede que haja quantidade suficiente. Os candidatos mais prováveis, mas que não são fáceis de serem observados, serem detectados, por terem uma interação muito fraca com outros, né? Seriam a sobra da matéria subatômica que não chegou a ser utilizada na formação dos átomos, ou seja, dos nêutrons, dos prótons e dos elétrons, que são as partículas atômicas, e que sobraram naquele momento de combinação e que estariam preenchendo todo o nosso universo. Porque a matéria escura, ela estaria presente em todo o universo, inclusive aqui onde nós estamos conversando. Só que como ela interage muito pouco, a gente não percebe, não consegue detectar. Há vários experimentos bastante dispendiosos financeiramente, que envolvem uma equipe muito grande para tentar detectar a matéria escura. E até hoje nada foi detectado. Há só candidatos, por enquanto. A energia escura é totalmente diferente da matéria escura. Sempre se pensou que a expansão do universo, conhecida há quase um século, fosse desacelerada gravitacionalmente pela própria matéria presente no universo. Porém, a energia escura foi descoberta, em 1998, quando medidas de distâncias de supernovas revelaram que o universo está em expansão acelerada. Supernovas são objetos que emitem luz, começam a emitir, a taxa de emissão de luz aumenta e depois decai no decorrer de alguns dias. E existe uma compreensão muito clara de um certo tipo de supernovas, não lembro agora o nome, é um A, é um 2A, tem uma classificação para esse tipo de supernova. Esse tipo de supernova se compreende muito bem e se sabe, observando a curva de emissão, se consegue saber qual foi a potência que foi emitida. Então, se eu sei qual é a potência que foi emitida, eu sabendo qual é a intensidade que chega aqui, eu sei qual é a distância dela. E eu sabendo em que galáxia estava aquela supernova, eu sei a posição daquela galáxia. Então, isso aí é uma maneira de determinar a posição das galáxias com grande segurança, com grande precisão. É o que os cosmólogos chamam de vela padrão. São como se fossem velas padronizadas. Você sabe qual é a potência de todas elas. Pois bem, foi com base nessas observações de supernovas, concatenando a distância com a intensidade de luz, tirando a distância, e a frequência, tirando a velocidade, que se observou esse fato de que essa compreensão que se tem de que o universo se expande, mas essa expansão, em vez de estar diminuindo com o tempo, ela está aumentando com o tempo.
e se colocou a seguinte questão: como é que se pode justificar isso? Qual a compreensão para isso? A compreensão para isso, dentro do arcabouço teórico, dentro da compreensão dos modelos teóricos de física, mais simples, é revolucionário. É supor que exista um novo elemento que se chama energia escura. Por que energia escura? Escura porque ninguém sabe a origem. Não se pode chamar de matéria escura porque não tem o comportamento de matéria. Por exemplo, a pressão que a energia escura exerce no universo é uma pressão negativa. Muito difícil de entender pressão absoluta negativa. É difícil de conceituar, de compreender. Na física, às vezes, é sempre bom, sempre que a gente chega a um resultado novo, tentar entender esse resultado novo com conceitos antigos, tentar descrevê-lo com visualizações, com tentativas de compreender com os conceitos anteriores. Nem sempre funciona. Um exemplo claro disso, a relatividade restrita. A gente sabia que a velocidade com que a luz era emitida não dependia da velocidade, a velocidade com que a luz se propaga não depende da velocidade da fonte, não depende da velocidade do observador. A velocidade é sempre uma constante. Isso veio de experimentos. Houve tentativas de entender esses experimentos usando os conceitos anteriores, supondo que havia uma dilatação da distância, uma contração do tempo, uma dilatação temporal, uma contração da distância. Depois ficou claro que essas tentativas de descrever esse fenômeno com conceitos anteriores não eram úteis. E se passou aos novos conceitos, que é o conceito da relatividade restrita, a redescrição da física usando conceitos da relatividade restrita. Bom, pode ser que com a energia escura a gente tenha de fazer isso. É um conceito muito difícil de entender. Eu, pelo menos, eu não sou especialista, mas eu tenho dificuldade de entender com conceitos antigos. Pode ser que a gente seja obrigado a conviver com essa energia escura como um conceito novo. Mas eu acho que ainda é cedo para se afirmar isso. Essa própria... sempre que a gente tem um resultado novo, revolucionário, é bom a gente perguntar, esse resultado tem algum outro aspecto da física relevante que ele venha explicar? E na verdade tem. Não é só esse aspecto que eu comentei aqui, da distância, a relação entre distância e velocidade. A própria compreensão que na cosmologia se tem da formação de estruturas. O que é a formação de estruturas? Como as galáxias se formam, como os clusters de galáxias se formam. Há uma evolução nessa formação de estrutura e essa evolução tem de parar em um certo momento. Para que essa evolução pare, é preciso que haja algum grande elemento homogêneo no universo. A energia escura dá esse elemento, fornece essa explicação. E as datas, em termos de evolução cosmológica, necessárias para parar essa evolução de estrutura, para a gente entender as estruturas que são formadas hoje a partir dos modelos cosmológicos, coincidem com aquelas que dos modelos necessários para descrever essa aceleração do universo.